Nesse domingo acontece a prova do Enem dos concursos, que vai oferecer 6.000 vagas para o governo federal. Por isso, quem vai trazer dicas para a gente ao vivo sobre esses últimos dias de preparação é ele, Alexandre Paes, ao vivo. Agora a gente volta com dicas para quem vai fazer o Enem dos concursos. Essa prova tão esperada e com mais de 6.000 vagas disponíveis aí, é vaga pra caramba. E tem muita gente ansiosa e falando, o que eu faço nessa reta final? Já que as provas acontecem já neste fim de semana. Por isso que a gente resolveu trazer ao vivo, Jordevar, para todo mundo de casa, uma entrevista aqui com Carlos André, que é professor de língua portuguesa, vai dar umas dicas pra gente. Carlos, com certeza que você que já trabalha com essa preparação, principalmente no que diz respeito à redação, deve receber muitas dúvidas por rede social e tudo. Primeira pergunta, que todo mundo em casa fica falando, o que eu faço? Eu reviso o conteúdo, dou um descanso pra mente. Qual que é a dica principal? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Um abraço também ao Jordevar, a todos aqui do jornal. Bem, primeiro aspecto é o aspecto emocional. É importante que, para uma preparação num concurso público, assim como, por exemplo, a preparação de uma prova numa Olimpíada, um exemplo clássico, uma prova física, é confiança. Quando alguém que está se preparando para uma prova não tem confiança, mesmo que tenha um conhecimento profundo no assunto, ele não vai bem. Então, prepare a confiança. E como fazer isso? Qual que é a forma prática? Primeiro, perceber o seguinte: você de fato estudou o que tinha sido programado? Você de fato estudou o que está no edital? Resolveu as provas anteriores? Se sim, é hora de aumentar consideravelmente essa confiança. Por quê? Porque é uma questão lógica. Não, eu não estudei. Então, você tem uma probabilidade menor de passar, aquele que não estudou tudo que deveria ter estudado. Porém, é importante observar, já vem muita gente que não conseguiu fechar o edital e cair tudo aquilo que a pessoa sabia. Então, o primeiro aspecto é o aspecto da confiança. Bem, passada essa fase, há dois tipos de pessoas, sabe, Alexandre? Há aquelas que gostam de estudar até o último minuto, é o meu caso, especificamente isso me deixa calmo, me deixa confiante, e há aqueles que não, que se estudarem até o último minuto ficam digamos assim, numa situação complicada mentalmente. O que tem que fazer? Relaxar. Então tem que se conhecer, vai assistir a um filme, vai fazer alguma coisa que relaxe. É justamente sobre isso que eu acho que a ansiedade é um dos pontos que assusta muito os concurseiros ou até mesmo quem vai fazer uma prova muito importante como é o Enem dos concursos. Primeiro ponto, como é que eu controlo essa ansiedade? Você deu dicas como assistir filmes, buscar fazer alguma coisa mais tranquila. Quem sabe até um dia inteiro, espairecendo a mente, que seria o sábado, antes da prova, é um dia bom para resguardar e relaxar a mente, para depois chegar lá com o conteúdo tudo fixado, Exato, é importante o que você acabou de falar, e é bom até procurar profissionais especializados. Muita gente às vezes diz, eu vou fazer isso de uma maneira, digamos assim, mais inexperiente. Existem, inclusive, hoje, psicólogos, Alexandre, que são especializados em concursos públicos. Sabe assim, psicólogos que já prestaram concurso público, que passaram por isso e ao fazerem psicologia se especializaram nisso. Por quê? Porque nós precisamos entender como é que funciona a nossa mente. É uma questão muito individual. Então, por exemplo, para mim, volto a dizer, não funcionaria ficar o sábado inteiro sem fazer nada. Eu ficaria absolutamente angustiado e com vontade de estudar. Então, o que tem que fazer? Tem que estudar. Mas quem não é assim, é preciso procurar se conhecer. Se for esse o caso, se não ter atividades antes da prova, fizer com que a pessoa fique calma, então pode ser sim um sábado inteiro. Outra pergunta agora pra gente deixar essa dica final. Passamos da prova. Muita gente aí vem outro despertar de ansiedade. Cadê o gabarito preliminar? Eu preciso saber das respostas, quantas eu acertei ou não. Isso aí também vai depender do conhecimento que ela teve durante o período de estudo e até uma autoavaliação de desempenho. O que a gente faz depois que passou a prova? Qual que é a sua indicação principal? A indicação para a vida. E qual é a indicação para a vida? A gente planta e depois de plantar, o que tem que fazer? Tem que regar. E depois de regar, tem que esperar. Esperar para colher. Portanto, o que é a preparação para a prova? É o plantio, que foi regado naturalmente. A hora da prova ali, que é exatamente a execução, gera um depois. Esse depois é o quê? A necessidade de espera. Se você foi bem na prova, o que tem que esperar? Tem que esperar que a planta surja com muita força. O que tem que fazer? Pegar o gabarito, olhar o gabarito, aguardar se o gabarito foi aquele como você imaginou que seria. Se não,
o próprio edital diz, no prazo correto. Faça o recurso, que isso é muito importante se o edital, e acontece demais, de muito erro de gabarito, e aí espere qual vai ser a solução da banca. Olha, o que você tem que fazer é até a prova. Depois disso, no máximo um recurso. Essas são as instruções do mestre Carlos André, que é professor de língua portuguesa. Muito obrigado pelas informações. E o Jordeva, volto com você aí no estúdio, já dando uma dica. Não pode esquecer de levar a caneta preta transparente, o tubinho, viu? E o documento pessoal com foto. Também chegue cedo. Os locais de prova já foram divulgados na semana passada. É só se programar e uma boa prova a todos os concurseiros aí do Enem dos concursos. Volto com você.